Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre vai dar certo. Pessoal, fazia muito tempo que eu não me divertia tanto com o sistema operacional. Eu vou apresentar para vocês aqui hoje o Nixus OS ou Nix OS. Esse sistema operacional ele difere muito das distribuições de Linux comum, como o Ubuntu, o Fedora, OpenSUSE, porque ele tem uma estrutura de arquivos própria. Então ele não segue o padrão FHS, que é a estrutura padrão hierárquica de arquivos do Linux. Você vai ter que aprender muita coisa, mas é muito divertido, principalmente se você é desenvolvedor. Primeiro que ele utiliza um sistema de pacotes que é um sistema de pacotes estilo Flatpak, junto com dependências, significa que vai funcionar tudo em qualquer máquina que você utilizar. E o mais legal, que basta eu alterar um único arquivo e eu vou ter as mesmas configurações do meu computador, você pode ter aí no seu. Então, se você quiser ter essa DE que eu instalei aqui, que é a Phantom do Elementary OS, com essas configurações, por exemplo, do ZSH, e ter o ambiente igualzinho meu, com os mesmos programas que eu tenho, você basta eu te enviar esse arquivo, você configura esse arquivo dentro do seu Nixus OS e o seu sistema vai instalar tudo, as dependências, e ele vai ficar igualzinho o meu, com todos os programas, com as mesmas configurações. Então eu consigo personalizar facilmente um sistema e replicar isso em outros computadores, o que é muito legal. Então bora lá para a vinheta e vamos falar sobre o Nix OS. É isso aí, pessoal. Já fazia um tempo que eu não me divertia muito com sistemas operacionais Linux. Algumas distribuições são sempre mais do mesmo, principalmente distribuições derivadas, né? Às vezes acaba eu até demorando a gravar aqui no canal análise de distro, justamente por não ter muito o que dizer, já que as distribuições parecem bastante. Às vezes troca um papel de parede, um tema, alguma coisinha mais visual e é lançada uma nova distribuição. Chega a ser chato isso às vezes. Mas o Nixus OS não tem nada a ver com isso. E eu volto a dizer, fazia muito tempo que eu não me divertia tanto com o sistema operacional. O site nixos.org. Mas antes de eu falar do NixOS, eu preciso falar do meu patrocinador aqui do canal, que tem ajudado o nosso canal a crescer. Trata-se da Escola Linux. A Escola Linux ela possui vários cursos que você pode entrar, escolher o curso aqui e fazer. Cursos com aulas gravadas com nome profissionais de renome no mercado, como Vitor Mazuco, Heitor Faria, entre outros. E aqui na parte de materiais você tem download de materiais que você pode fazer gratuito, mesmo se você não estuda na escola do Linux. Se você tem alguma dúvida, entra lá no site Escola Linux, entre em contato com eles, fala que você conheceu através aqui do canal do professor, que com certeza você vai negociar aí algum desconto. Bom, vamos lá falar sobre esse sistema. nixos.org. E o que tem de legal nisso? Assim que você entra no site, o site é bem bacana, é um site muito bem documentado, muito profissional. Isso é o primeiro ponto que eu achei interessante. Você pode ver um site clean, né? Com vários exemplos de utilização sobre como funciona o ambiente. E se você é desenvolvedor, com certeza você vai gostar bastante, porque ele tem um foco e um nicho para desenvolvedores. Na área de download, você tem aqui imagens para download, tem uma versão com Gnome, recomendada para a maioria dos usuários, e você tem a versão Plasma aqui, isso para computadores Intel AMD, tem também uma versão para computadores ARM, tá? E aí você tem a versão com Plasma, mas não se preocupe com DE, porque na hora que a gente for instalar o sistema, você pode escolher a DE que você quiser. Inclusive, por exemplo, como eu estou utilizando aqui a DE do Elementary, né, que é o Phantom Desktop. Então aqui, ó, padrão aí, e fica igualzinho o sistema, parece que eu estou no Elementary, né? E você pode escolher o que você quiser. Você pode escolher Deepin Desktop, se você gosta desse ambiente, Fedora, XFCE, você vai ver que é muito legal. Mas ele se difere bastante das distribuições comuns. Principalmente, por exemplo, se você pega um diretório comum, o USR, que nas distribuições fica toda a hierarquia de programas aqui dentro de USR, você só vai ter ali o diretório barra bin, que ele ali basicamente só tem um link simbólico ali para o Entry para gerar alguma compatibilidade. Então a estrutura de diretórios não tem nada a ver com as distribuições comuns, tá?
ele armazena tudo dentro de um diretório chamado Nix Story. E aqui todos os programas eles são arquivos. E esses programas eles já vêm com a dependência. E aí, professor, que negócio é esse de dependência, né? A gente vou tentar explicar para vocês um pouquinho. E uma forma de eu explicar isso para vocês é escrevendo um pouquinho aqui. Vamos lá para o nosso caderno. Pessoal, o que é a dependência? Vamos pensar como se fossem as DLLs do Windows. Então eu tenho um programa, eu vou chamar aqui esse programa de programa A. Para me instalar esse programa A num sistema operacional normal, aí num pacotinho .deb, que é a extensão do Ubuntu ou a extensão do próprio Debian, para me instalar esse programa A, às vezes esse programa ele precisa de que o seu sistema operacional tenha algumas dependências. Então ele precisa que tenha a libx, a liby e a libv, né? Vamos falar que são as bibliotecas, tá? Então o seu sistema operacional tem que ter essas bibliotecas apontadas no diretório correto. Então normalmente vamos colocar lá que fica dentro do diretório /lib, né? Então o programa ele vai fazer o seguinte para esse programa funcionar. Ele vai procurar dentro desses diretórios, né, das bibliotecas, as bibliotecas para funcionar, tá? E isso a gente chama de biblioteca compartilhada. Por que biblioteca compartilhada? Porque outro programa pode precisar dessas mesmas bibliotecas. Então, o desenvolvedor, eu vou criar agora o programa B. Aí eu vou criar o programa B, eu falo assim, bom, para que eu vou colocar no meu programa a biblioteca se lá no Debian eu sei que tem dentro do diretório /lib já essas bibliotecas? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu programa apontar para essas bibliotecas para funcionar. Então, esse programa A, esse programa B, utiliza as mesmas bibliotecas, que são bibliotecas compartilhadas. É assim que funciona um programa hoje quando você instala no Linux, tá? Nesse formato Debian, ou no formato, por exemplo, .rpm, que é o formato do Red Hat, do Fedora, tá? Funciona com essa estrutura. Aí nós temos os pacotes, qual o problema que leva isso daqui? É que, digamos que atualizou a sua versão do Debian. Então, essa biblioteca libx, ela agora é libx2, liby2, liby2. Então, esse programa aqui foi atualizado e ele funciona com essas bibliotecas lib2. Então, esse programa aqui ele funcionou, beleza. Só que esse programa B não atualizou, então ele não está encontrando a libx, porque agora ela é libx2, né? Então esse programa aqui, automaticamente o que acontece com ele? Para de funcionar. Dá o que a gente chama de quebra de dependência. Quebra de dependência. Então esse programa não funciona porque não tem mais as dependências para ele funcionar, tá? Esse é um modelo que foi durante muitos anos o modelo de instalação de pacote do Linux, normalmente .rpm, normalmente .deb. Aí, hoje a gente tem os modelos de instalação, eu estou falando de um modo simplista para vocês entenderem, tá? Focado aqui no meu público que é de iniciante em Linux. Existem questões de segurança que eu não vou abordar aqui, vamos no modo simplista. Existem os pacotes, por exemplo, Flatpak, existe o app-image, existe o Snap, e eu vou falar do Nixus OS. PKG, tá? E o que esses programas eles fazem? Eles fazem o seguinte, ó, ao invés de você ter no sistema as bibliotecas ser compartilhadas e tal, eu crio um pacotão. Então o meu programa A já vai dentro dele com a libx, com a liby e com a libv lá que precisa. Então esse programa aqui, o pacote já vai ter tudo. Então, o programa B também já vai ter todas as dependências. Então, esse programa é indiferente desse. Eu posso atualizar as bibliotecas aqui que eu quiser para 2, 3. Eu atualizo só esse meu pacote, que não interfere em nada. Então, cada programa ele é independente do outro. Então é isso que é o formato Flatpak, Snap. Cada um tem
Agora sim, as suas particularidades em questão de segurança, em questão de como eles funcionam, que fica para um outro vídeo, obviamente, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, pesquisa aí sobre Flatpak, que eu explico em mais detalhes. Mas deu para a gente entender. Então, agora, o que acontece? O Nixus OS, ele tem um repositório gigante de programas. Então, lá no site, né, nixus.org, primeiro eu fiz o download aqui, eu vou instalar junto com vocês numa máquina virtual. Só que se você pesquisar aqui, Nixus PKG, PKGS, né, tem um caminho aqui que é o search.nixus.org packages, né? Que tem mais de 80 mil pacotes. Então, por exemplo, eu quero o OBS Studio. Então, olha lá, OBS Studio. É o software que eu uso para gravação. Então, ele tem lá o pacotinho. E esse programa, OBS Studio, ele já vem com todas as dependências, tudo que precisa. Só que eu ainda vou mais além. Além do pacotinho, ele já vem com tudo. Ou seja, significa que vai funcionar no Nixus aqui da minha casa e vai funcionar no seu. Então, aquela conversa de que no meu funciona, no seu não funciona, isso no Nixus, nesse sistema operacional, não existe. Por quê? Porque se funcionou no meu, eu mandei esse arquivo para você da configuração ali central, vai ter que ser igualzinho no seu, porque cada pacote é independente dentro do sistema Nixus. Tanto é que aqui, se a gente vê Nixus Story, cada arquivo aqui representa um programa. Então, cada programinha desse daqui, ele já vem com todas as dependências, ele vem com tudo que precisa para funcionar, tá? Então, esse modelo é como um Flatpak. Dá para rodar Flatpak dentro do Nexus OS? Dá. Dá para instalar tudo que é normal, assim, nas distribuições? Você vai ver que tem tudo aqui. Mas o ideal é você instalar pelos próprios programas aqui. Então, se você quiser instalar, por exemplo, Microsoft Edge, tem. Vamos pensar aqui, ó, Microsoft Edge, navegador. Tem. Quero instalar o Chrome. Tem o Chrome, tá? Chrome Drive, tem o Chromium. Tem lá o Chromium também. Né? Tudo que você precisar, que você imaginar de programa, você tem aí. Tá? O Firefox, LibreOffice, OnlyOffice. Então, tudo que você imaginar de programas. Além disso, dá para você instalar o suporte a Flatpak e usar o repositório do FlatHub para ter mais programas. Mas o que é legal mesmo nesse sistema é a possibilidade de você poder até ter várias versões do mesmo programa, a possibilidade de fazer rollback no sistema, que é voltar a versões anteriores do sistema, a possibilidade de que sempre vai ter um sistema disponível. Por quê? Porque você fez uma configuração errada, instalou um programa que não funcionou tão bem, você tem a possibilidade de subir um boot anterior e voltar a uma versão anterior do sistema. E aí você mantém o sistema sempre ativo, o sistema sempre operacional. E isso que é muito legal, isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, eu já fiz download aqui dele, da versão com o Gnome aqui, para instalar numa máquina virtual para vocês, para a gente conhecer. O meu já está instalado fisicamente, eu estou usando ele aqui, ó. Fisicamente eu instalei com essa interface, né, que é a Phantom, mas a gente vai instalar ele numa máquina virtual. Eu tenho aqui o VirtualBox, vamos preparar aqui uma máquina virtual, para a gente fazer um processo de instalação e vocês verem como é legal aí esse sistema. Então vou aqui New, eu vou chamar ele de Nixus OS Linux na máquina virtual. É Linux do tipo kernel aqui, Linux 2.6, beleza? Nada diferente aqui. Eu vou colocar 4 GB para essa máquina, 2 processadores, tá ótimo. Eu vou colocar de disco aqui 52 GB de disco. Tá maravilha, já dá para a gente fazer uma instalação. E aqui settings. Em sistema, eu vou colocar aqui, tira disquete, não precisa de disquete, né? Em storage, eu vou apontar aqui, em controle IDE, eu vou apontar aqui para o disco que eu fiz o download aqui, tá em backup, Nixus Gnome. Bom, beleza. Eu vou subir aqui a máquina virtual, e a máquina virtual, aí sim é um processo de instalação normal. Se eu quisesse o Nixus, você pode gravar num pendrive, utilizando programas aí como o Balena Etcher, tá? Se tiver dúvida dessas coisas que eu estou falando, é só pesquisar aqui no meu canal que eu tenho tudo explicando, como gravar um pendrive do Linux.
E vale lembrar que eu recomendo que você utilize numa máquina virtual Nixus OS, porque não é para todo mundo, não é um sistema assim que eu diria que é para iniciantes no Linux, tá? Apesar de que eu falo que ele é simples, simples, mas simplicidade não tem a ver com facilidade. Mas é bem interessante esse sistema e há muito tempo eu não me divertia tanto com o sistema operacional Linux. E aí a gente vamos colocar aqui na primeira opção aqui, ó, instala, para a gente ver aqui a instalação e começar a entender. Eu vou deixar aqui tela cheia. Vamos deixar a tela cheia porque a gente tem aqui uma melhor visão de como que é o instalador. Ele vai vir com um Gnome e a gente começa a partir para a instalação. Vou fazendo umas pausas, claro, nos processos de carregamento, para o vídeo ficar mais dinâmico. Muito bem, pessoal. Aqui é a tela aí de instalação do Nixus OS. Então, o sistema carregou. Eu vou colocar a tela cheia aqui. E a primeira tela, ele vem a live, né? Então, ele inicia via aí seu pendrive. Você pode fazer a configuração. Estou numa máquina virtual aqui. Então, ele vem aqui o instalador. Primeiro passo, a gente escolheu o idioma. Precisa da internet para instalar. Você precisa estar configurada a internet. Tem que configurar seu Wi-Fi, tem que configurar a internet. Senão não vai rolar a instalação, tá? Ela depende da internet. Então, o próximo passo aqui, português aqui, idioma, tudo ok, né? Como a maioria dos instaladores de Linux. Normal até aqui. Vamos colocar aqui os dados aqui de usuário, a senha, vamos repetir a senha. Eu vou colocar aqui que eu não quero uma senha forte para ele aceitar essa senha que eu coloquei e usar a mesma senha para conta administrador, através do comando sudo. Agora, olha que interessante aqui. Eu posso instalar com o Gnome, eu posso instalar com interface Plasma, eu posso instalar com XFCE, Phantom, que é a que eu estou utilizando no meu sistema aqui, né? Já que eu estou rodando sobre a virtualização agora, mas o meu é esse daqui, eu gosto muito desse ambiente. Cinnamon, que é utilizado aí no Linux Mint, por exemplo, Mate. Então aqui você escolhe o ambiente que você quiser, ó, Deepin. Para modificar um pouco, eu vou instalar, eu sei que vocês, quem assiste meu canal, gosta bastante de interface aqui como a do Deepin. Mas eu vou instalar aqui no basicão aqui do Plasma, para vocês verem que o sistema vai ficar bastante leve. Depois eu faço outros vídeos instalando com outras DR. Basta aqui eu aceitar para instalar aqui os softwares. E o particionamento é igual outros sistemas operacionais que você já instalou de Linux, tá? Eu vou colocar para excluir e usar o disco inteiro. Então, só a primeira opção aqui, vou clicar em instalar e aguardar o processo de instalação. O processo de instalação depende da internet. Então, paciência aí enquanto é feito a instalação do sistema. Vou fazer uma pausa, obviamente, e volto quando tiver concluída a instalação. Pessoal, terminou aqui a instalação. Então, de reiniciar agora, né? Lembrar que estou rodando a máquina virtual. Então, desempenho não vamos esperar o mesmo da máquina real. Mas eu posso adiantar para vocês que é um sistema extremamente leve, porque ele vem com o necessário ali para funcionar. Bom, ele está abrindo aqui de novo o instalador. Deixa eu mudar a ordem de boot na máquina virtual. Deixa eu desligar aqui. E mudar a ordem de boot aqui na máquina virtual. Colocando o disco rígido em primeiro. Senão ele vai iniciar de novo aí. O instalador não é o que eu quero. Bom, e aí a gente vai ver ele assim que ele é instalado, né? O sistema carrega com todas as informações ali. Muito rápido a inicialização. Vale lembrar que eu estou rodando sobre uma máquina virtual, né? O usuário. Provavelmente eu vou ter que ajustar o vídeo aqui, as configurações de vídeo. Deixa eu terminar de carregar aí o ambiente Plasma KDE. Primeira inicialização, costuma demorar um pouquinho mesmo. Olha lá, agora eu vou fazer as configurações aqui. Primeira configuração do vídeo, né? Configuração do sistema. Tela e monitor. Vou colocar a tela cheia aqui para vocês.
e configuração do meu vídeo aqui. Evolução. Bom, beleza. Pessoal, o que tem de diferente se a gente parar para pensar aqui? É um sistema aqui normal, né, com Plasma, traz a última versão do Plasma, só que vocês vão ver assim, ó, bem clean, ó. Ele não vem com editor de texto, né, pacote Office. Clean, vem com o básico para você funcionar. Vem com o navegador Firefox aqui e mais nada. O ambiente, vamos pegar aqui sobre, né? Então, sobre o sistema. Ele vem Nixus aqui, 23.11, 5.27, a versão do Plasma. O kernel é o 6.1, tá? Se você quiser instalar a versão nova do kernel, dá. No Nixus é bem fácil. E aí, beleza. Aqui está o sistema tranquilo. Bom, o que começa a mudar aí as configurações do Nixus? Primeiro, vamos instalar alguns programas para a gente entender como o sistema funciona. Então, vou abrir aqui o Firefox. Vou pesquisar aqui por Nixus PKGS, que são os programas, né? Nixus PKGS. Aí vou direto para o site aqui, que ele vai encontrar aqui no Google, né? Vou direto para o site. Então, eu vou instalar alguns programas. Então, por exemplo, eu vou começar instalando, eu quero instalar o navegador, o Edge. Então, Microsoft Edge. Né? Beleza, eu tenho aqui a versão beta de desenvolvimento, eu tenho a versão beta e eu tenho a versão estável, né? Ó, 121, 122, a versão beta, e a desenvolvimento Edge 123. Então eu quero esse daqui, o Edge, esse desenvolvimento. Olha aqui a opção Nix Configuration, né? Configuração do Nix. Então, basicamente, eu tenho que colocar esse nome aqui, Microsoft Edge Dev, dentro do arquivo de configuração. Eu posso instalar, se você vir aqui em Nix Env, ó, versão do Nix OS, eu posso instalar rodando esse comando. Só copiar essa linha aqui e jogar ali para instalar. Só que por que é interessante a gente seguir o arquivo de configuração? Porque esse mesmo arquivo eu posso utilizar depois em outro computador que eu quiser igualzinho uma configuração. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o terminal de comando. Ele é pelo terminal, então assim, por isso que eu disse, não é tanto para usuário iniciante, tá, pessoal? E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu configurar esse terminal aqui para aumentar o tamanho da letra ali para você. Vou criar o perfil aqui. E a aparência aqui, deixa eu aumentar aqui e colocar um tamanho 18 aqui. 17. Mudar o perfil aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, sudo. Eu vou abrir com o editor. Pode ser o nano. O arquivo etc. Nixos configuration.nix. E o arquivo de configuração de hardware é o hardware configuration.nix. Então, se eu pegar esse arquivo e depois eu reinstalar o sistema e jogar no sistema, já vai vir tudo configurado, tudo bonitinho. Então, nesse arquivo, ele é um arquivo extremamente comentado, mas é um arquivo muito fácil de usar. Mesmo para você que não é programador e tal, ele traz todas as configurações. Então, ó, a gente pegar aqui, ele vem a configuração de inicialização do sistema, de boot, ele vem aqui a configuração para rede, ó, habilitar network, tá? A time zone, ó, já vem configurado na instalação configure American São Paulo. Então, se eu pegar esse arquivo e jogar numa outra máquina com NixOS, vai copiar toda essa configuração. Configuração do teclado, blá blá blá, variante aqui do teclado, ó, layout BR e etc. E aqui, ó, vai usar o áudio do Pulse. E aqui, pessoal, eu tenho sobre os pacotes, ó, definir os pacotes que eu vou utilizar aqui para o meu usuário padrão, que é o meu usuário aqui que eu criei, tá? Então, ó, eu não estou com o Thunderbird aqui, tá comentado. Se eu comentar, ele já vai instalar o Thunderbird. Então, vamos instalar o Thunderbird também, que é o nosso cliente de e-mail. Vou descomentar aqui e embaixo eu vou colocar os programas que eu vou instalar. Então, eu quero instalar, por exemplo, o nome, eu vou pegando o nome ali e instalando. Eu quero instalar o Microsoft, eu não preciso colocar do jeito que tá ali, PKGS, tá? Posso colocar direto porque eu estou dentro dessa lista aqui, ó, dessa classe. Microsoft, -edge, -dev, eu vou instalar esse cara.
Eu preciso, sei lá, preciso instalar o Teams, né? Softwares que são normalmente utilizados em empresas, tá? Teams for Linux. Eu preciso instalar o VS Code. Então, ó, VS Code é VS Code mesmo. VS Code, você só vai colocando o nome do que você precisa instalar aqui. Precisa instalar VS Code, preciso, já tem o Firefox ali, preciso instalar tudo que você precisar instalar, você vai colocando aqui, tá? Na descrição aqui os programas. O Vim, editor Vim, né? Então tem lá o editor Vim, ó. Vou colocar aqui o Vim. Legal. Então esses são alguns exemplos, ó, de softwares que eu quero instalar. Então eu vou colocar aqui dentro. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou salvar esse arquivo, Ctrl salva, no caso do Nano, Ctrl X sai. Salvei esse arquivo, né? Dos programas que eu queria instalar. E eu vou rodar esse comando aqui, ó, sudo nixos rebuild switch. Esse comando ele vai recriar o sistema Nexus com essa configuração nova. Qual a configuração nova? Instalando os programas que eu coloquei aí. O Teams, o VS Code, o Microsoft Edge. Então ele vai é como se ele refizesse o sistema operacional. Quando nós reiniciarmos, então uma observação, você instalou, você precisa reiniciar para ele vir. E esses programas vêm com todas as dependências, aquilo que eu mostrei de dependência. Quando a gente reiniciar o computador, você tem a opção de entrar na versão que é agora, com esses softwares instalados, ou se der problema, se algum software aqui corrompeu o sistema, deu algum tipo de problema, você faz um rollback, ou seja, você vai entrar no sistema com a versão anterior, ou seja, antes de eu ter esses softwares instalados. Se a gente vê lá, olha que interessante, ele está instalando lá do repositório do Microsoft, inclusive ele está instalando a versão .deb, ó. Olha que interessante, porque ele funciona mais ou menos que nem o AUR, né? Os repositórios dos usuários lá, ele pega, converte esse pacote para que funcione. Então ele vai fazer toda a instalação, as dependências, tudo que o software precisa, tá? Então ele vai gerar isso para você e quando a gente reiniciar o computador, você vai ver que legal. Então vou aguardar lá, fazer uma pausa enquanto ele instala. Beleza, pessoal, retornando aqui, ó, o sistema foi instalado, né? Então a gente tem aqui, ó, já veio com o Microsoft Edge, a versão Dev, desenvolvimento, ele veio com o VS Code, então tá tudo funcionando aí, as aplicações que a gente instalou. Agora, o mais interessante de tudo isso é que você poderia pegar num único arquivo de configuração essa configuração que a gente fez aqui. Ó, eu vou na minha máquina aqui. A minha máquina também estou usando o Nix, aqui eu estou na máquina virtual, né? E vou abrir aqui a minha configuração da minha máquina real. Então, na minha máquina real, se a gente ver aqui o arquivo etc nixus configuration.nix, eu tenho a configuração da minha que é diferente, porque a minha eu utilizo aqui o Phantom, né? No caso dessa máquina virtual, eu estou utilizando o KDE Plasma. E aí, se eu pegar e copiar essas linhas dos aplicativos, aqui, ó, VLC, eu vou ter os mesmos programas lá naquela máquina. Então, basta eu replicar esse arquivo de configuração, que está aí esse etc nixus configuration.nix, basta eu replicar para outros computadores que eu vou ter exatamente a mesma configuração, tanto da DE, né, do Desktop Environment, quanto dos aplicativos que eu instalei. Então, se você quer uma máquina extremamente igual, ou daqui na frente eu guardo esse arquivo, como eu fiz, eu backup esse arquivo, guardo ele aí, lá na frente eu quero ter um ambiente com o KDE Plasma. Eu quero usar o KDE Plasma, quero mudar o ambiente, simplesmente eu altero ali e vou utilizar o KDE Plasma e ser feliz. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo. Espero um próximo, que nós vamos falar bastante desse tema aqui no canal, porque eu me diverti bastante. Mas não esqueça de você curtir e ajudar o canal do professor.
curtindo e ajudando. E lá no site certdash.com.br tem curso gratuito lá e tá liberado o curso da certificação Linux LPI para vocês. Até a próxima, fiquem com Deus.